Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Hoje nós iniciaremos o livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Então hoje nós veremos uma introdução deste livro. Eu quero convidar você a nos acompanhar durante todo o período de estudo do livro do profeta Malaquias. Bem, depois da voz de Malaquias, a voz profética se calou num silêncio de 400 anos. Isso mesmo. Mas o que é que diz esse mensageiro? O que diz esse último mensageiro? Que palavra, qual é a mensagem final? Que palavra que ele tem? Na realidade, todos nós que já lemos o livro de Malaquias, nós sabemos que a palavra do livro, a palavra de ordem é arrependimento. É voltar-se para o Senhor. E esta é uma palavra, esta é uma mensagem oportuna em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares. Porque os tempos não são mais os mesmos, mas o homem continua o mesmo, né? Então, Malaquias, ele tem uma mensagem de denúncia contra o pecado. Como eu disse, os tempos mudaram, mas o coração do homem continua o mesmo. Os problemas que nós enfrentamos na igreja contemporânea são praticamente os mesmos que Malaquias enfrentou naquela ocasião. Daí a importância da mensagem de Malaquias para os dias de hoje. Esta é uma mensagem atualíssima, uma mensagem que se adapta, que se adequa, que é oportuna para a igreja hoje, sim. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre Malaquias. A gente não tem informações sobre Malaquias a não ser aquelas que nós inferimos do próprio livro, né? Inclusive, o nome, Malaquias, significa mensageiro ou mensageiro de Deus. E algumas pessoas até acreditam que Malaquias foi apenas um pseudônimo para Esdras, né? A Septuaginta traduz Malaquias como meu anjo. E Jerônimo e Calvino, eles defendiam que Malaquias era um pseudônimo para Esdras. Muitos acreditavam que Malaquias era apenas um mensageiro, mas que não era o nome, do profeta em si. Mas muitos acreditam que sim, que era o nome do profeta. Afinal de contas, todos os livros dos profetas levam o nome do profeta. Então, como Malaquias seria o único livro no Antigo Testamento que ficaria diferente. Era um tanto quanto estranho isso, né? Mas conforme o comentarista Weisby, ele diz que a coisa mais importante sobre o mensageiro é a mensagem. Então, tanto fez, Malaquias ser um pseudônimo, ou Malaquias ser o próprio nome do profeta, que eu acredito ser o próprio nome do profeta, muitos outros comentaristas também, O mais importante é a mensagem trazida por este homem de Deus, este homem que Deus levantou num tempo de desânimo, num tempo de apatia espiritual, num tempo onde também havia um grande desleixo, uma grande negligência com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, com aquilo que é espiritual, com aquilo que pertence a Deus e que deveria pertencer ao povo e ser algo precioso para o povo. Então, a gente observa que Malaquias, ele é um pregador vigoroso e que na realidade ele busca sinceridade e seriedade na adoração e santidade de vida com relação àquele povo. Malaquias possuía um intenso amor e um intenso zelo por Israel e pelos serviços do templo. Para Malaquias, os serviços não era apenas um ritual, mas era uma expressão de adoração, uma expressão de fé no Deus Todo-Poderoso. Todo e qualquer ritual significaria isso. Então, nós sabemos, falando um pouco sobre o contexto agora de Malaquias, nós sabemos que ele é um profeta pós-exílico, que as condições do livro apontam para uma
uma profecia posterior aos dias de Esdras e Neemias, né? Então ele precede o ministério de Esdras e de Neemias, né? Sabemos que então os judeus eles tinham voltado do cativeiro esperançosos, né? Eles tinham voltado do cativeiro extremamente esperançosos e eles interpretavam as profecias de Ezequiel, de Zacarias, como um cumprimento imediato. Eles achavam que a era messiânica estava bem ali, estava bem presente, estava bem próxima. Então a expectativa da nação, quais eram as expectativas da nação de Israel naqueles dias, né? A nação, ela acreditava que já estava ao ponto de recuperar a glória perdida, né, do reino de Davi. Eles acreditavam que o solo ficaria milagrosamente fértil, que as cidades elas ficariam populosas. Eles acreditavam também que logo surgiria o rei ideal. Logo surgiria o rei ideal, né, e todas as nações iriam para Jerusalém a fim de adorar ao Senhor. Mas com o passar dos anos, o ânimo daquele povo foi decaindo, né? Com o passar dos anos, a perspectiva e essas expectativas, elas iam esmaecendo, né? Elas iam se esmaecendo. E o povo entrou numa depressão espiritual, a gente pode dizer assim. Eles ficaram deprimidos e desiludidos, né? A desilusão se instalou na região, né? na nação de Judá, na nação de Israel naqueles dias. E a prosperidade e a bênção esperadas, né, por Israel, elas não se materializaram. E aí a vida continuava dura, as colheitas eram difíceis, eram fracas, os parasitas acabavam com as plantações, os frutos eram insatisfatórios, a economia não ia nada muito bem. As reformas feitas por Neemias já estavam entrando em esquecimento, né? Já estavam chegando ao esquecimento. E aí a rotina das cerimônias religiosas, elas não eram mais mantidas com entusiasmo. Parece até que nós estamos pintando um quadro atual, né? Onde muitas igrejas, né? Muitos de nós acabamos perdendo o entusiasmo pelo culto, perdendo o entusiasmo pela adoração, perdendo o zelo pela presença de Deus, o zelo e o temor pela presença de Deus e pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. Então era um tempo de apatia espiritual, era um tempo de sonolência espiritual. Na verdade, era um tempo de sonolência tanto dos líderes, né, dos sacerdotes, como do próprio povo. E a gente observa essa letargia tomando conta, né, do povo de Israel. E essa condição ela ia se perpetuando ano após ano, e os sonhos, né, e as expectativas cada vez mais se desintegrando, cada vez mais se esmaecendo, como eu disse. E então o espírito de depressão espiritual se aloja ali naquele povo. O que os sacerdotes fizeram? Os sacerdotes, eles relaxaram completamente nos seus deveres. Eles negligenciaram, né, a instrução religiosa que era apropriada ao cargo deles. E aí os judeus passaram a reclamar de Deus, passaram se tornaram murmuradores, achavam que Deus não mais os amava, que Deus não se importava com eles. E esse espírito de cinismo, de negligência, de ceticismo, de incredulidade começou a tomar conta do povo. É nesse contexto aí que Malaquias ecoa a sua voz profética. Até os mais devotos começaram a perguntar a Deus por quê? Por quê? Muitos ali retiveram seus dízimos e ofertas. A injustiça social tomou conta da nação, tornou-se comum. O casamento entre os pagãos vizinhos era praticado, né, constantemente. O divórcio tornou-se a ordem do dia, né, enquanto o povo se esqueceu de fazer concertos com o Senhor.
e todo mundo estava disposto a questionar as autoridades e a questionar os caminhos do Senhor. Este era o quadro. Este era o quadro em que entra em cena o profeta Malaquias. Era um tempo que exigia um profeta destemido, corajoso, confrontador, um homem de Deus que realmente enfrentasse essa situação crítica, essa situação bastante complicada que a nação se encontrava, em que a nação se encontrava. O livro do profeta poderia até ter um subtítulo, né? Mensagem em tempos de desânimo. Mensagens em uma época de desilusão espiritual. Mensagens em época de depressão espiritual. É bem pertinente às épocas em que nós vivemos. Então, diferentemente dos outros profetas, o livro de Malaquias, né, a profecia de Malaquias, ela é lançada com um tom de argumentação, né, com os ouvintes. Então, qual é o estilo que Malaquias ele emprega? Malaquias emprega o estilo do diálogo, né? É como se estivesse tendo um debate público com aquele povo. E aí Malaquias ele condena o pecado dos israelitas e os chama ao arrependimento, que foi aquilo que a gente viu inicialmente. Nessas perguntas e respostas, nós vemos Malaquias defendendo a honra e a justiça de Deus. Nesse embate aí, a gente observa que Malaquias, ele entra realmente contra os ataques oponentes dos céticos, dos críticos, né, daquela época. Então, ao longo de todo o diálogo do livro, o que a gente vê? A gente vê um profeta, um homem de Deus que descreve o amor divino. A gente vê um profeta, um homem de Deus que revela a incredulidade e revela a ingratidão do povo, né? Algo que acontecia costumeiramente com o povo de Deus, ainda acontece, né? Um profeta que falava e exigia arrependimento genuíno e não simplesmente aquela dorzinha na consciência ou aquele remorso que muitas vezes, né, acaba corroendo um pouco ali a nossa alma. A gente coloca a mão na cabeça, pede perdão, mas daqui a pouco vai, né, e faz outra vez. Não, ele conclamava um arrependimento genuíno. Né? Ele respondia também ao longo, né, ele respondeu ao longo do seu livro, do seu texto, aos céticos. Ele desafiou a irreverência, né, do povo com relação às cerimônias religiosas. A irreverência estava ali em vigor. E ele fez promessas gloriosas aos fiéis. Aqueles que eram fiéis a Deus. Eram tempos de racionalismo, eram tempos de ceticismo. Os judeus, eles exigiam argumentos lógicos, argumentos racionais. Eles não se satisfaziam com qualquer coisa. Eles não queriam mais dar ouvidos às palavras assim diz o Senhor. Eles não queriam mais isso. Eles não estavam mais dispostos a isso. Muito pelo contrário, eles estavam dispostos a questionarem isso. E aí eles queriam afirmações que fossem justificadas e as objeções satisfeitas. Com o profeta Malaquias, cessam as profetas do Antigo Testamento até a vinda de João Batista. No entanto, nos versículos finais do livro, nós temos uma revelação esplendorosa acerca do novo tempo de Deus que estava por vir. Malaquias já disse, um comentarista, é como o fim da tarde, como um ocaso, que encerra um dia longo e exaustivo. Entretanto, ao mesmo tempo, Malaquias é como o nascer do sol, que inaugura, traz em seu cerne um dia cheio de glória. Assim é o livro, né, do profeta Malaquias. Esse foi o último profeta numa terra desolada, em que o povo andava longe de Deus e que, na realidade, foi um profeta que precisou começar o seu livro com uma palavra tão pesada. Sentença. Ele começa o seu livro, sentença, com a palavra sentença. E aí nós poderíamos
supor até que Malaquias estivesse desanimado, que Malaquias estivesse desmotivado para falar. Mas ele fala. Ele fala e nas suas palavras nós não enxergamos desmotivação ou desânimo. Ele fala tão alto e tão forte que a sua voz ecoa até hoje. E as suas palavras nos ensinam até hoje. E as suas palavras nos chamam a atenção até hoje. Quanto a quem Deus é, quanto a quem nós somos e quanto à vida que Deus quer de nós, seus adoradores. Ele profetiza num tempo de frieza espiritual. Ah, como é ruim, né? Como é triste a frieza espiritual. Como é triste pessoas sem ânimo espiritual, pessoas sem chama acesa no coração, né? A chama acesa do amor por Deus, do amor pela sua obra. O pessoal ali naquela época, né? As pessoas, o povo de Israel prestava um culto insincero, né? Utilizava rituais sem vida, rituais completamente fora de propósito. O culto que estava sendo prestado poderia até agradar a homens, mas não a Deus. E muitas vezes é o que nós temos visto também nos nossos dias, cultos feitos para agradar a homens, palavras e sermões preparadas para agradar a homens, para massagear o ego de pessoas. Enquanto que o mais interessado, o dono da palavra, o dono da mensagem está sendo desagradado. Malaquias, ele usou um estrondante confronto, um apelo poderoso ao arrependimento, um apelo poderoso a voltar-se, né? Para que o povo se voltasse para Deus. Tô ruim aqui no português, né? Ele utilizou um apelo esplendoroso para que o povo voltasse os seus olhos para Deus. Acompanhado também de uma rica promessa. De uma rica promessa para aqueles que obedecessem, mas uma severa consequência para aqueles que se recusassem a obedecer. Este é o tema do livro, né? Esta é a chamada do livro, arrependimento. Malaquias chama o povo a voltar-se para Deus. E esta é uma mensagem forte para os dias de hoje. Para que nós analisemos como está o nosso culto, como está o nosso coração de adorador. O que nós temos oferecido a Deus. Qual é a vida que nós temos tido diante de Deus? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que abençoe o estudo do livro do profeta Malaquias nesses dias em que nós abordaremos, em que nós discorreremos sobre esse diálogo que o profeta tem com o povo. Convido você nesse instante para orar e para continuar nos acompanhando nas aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Querido Deus, amado e glorioso Pai, nós te somos muito gratos, ó Deus, pela tua palavra e agradecemos ao Senhor por mais um livro que se inicia nos nossos estudos da EBD, o profeta Malaquias. Muito obrigada, Senhor, porque nós vamos estudar este livro, porque o Senhor colocou no nosso coração, no coração dos alunos da turma, para que nós estivéssemos realmente estudando esse livro de Malaquias, porque certamente é um livro que tem muitas questões a serem entendidas, compreendidas, estudadas e ministradas no nosso coração. Nós queremos aprender muito com este livro, assim como nós aprendemos com o livro de Abacuque, com todos os livros que nós temos estudado ao longo desses dias na nossa escola bíblica. Nós queremos aprender, queremos retirar, ó Deus, nos alimentar de tudo aquilo que tem neste livro do profeta Malaquias para nós, para o crescimento da nossa vida espiritual. Senhor, afasta de nós toda apatia, toda sonolência espiritual.
Abre os nossos olhos espirituais, acende a chama continuadamente em nosso coração, de amor pelo Senhor, de amor pela tua obra, de zelo pelas tuas coisas, de zelo por aquilo que pertence ao Senhor, pelo teu reino. Nós queremos nesse momento te agradecer, porque, ó Deus, é um privilégio grande estudar a tua palavra. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, porque nós iniciamos este novo livro para que realmente haja mais e mais crescimento na nossa vida espiritual. Nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe.